Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que este momento de oração vespertina te encontre com o coração aberto ao Senhor. Você chegou ao fim de mais um dia e talvez suas mãos ainda carreguem o peso das horas que passaram sem descanso algum. As preocupações com a família, os desafios do lar, as saudades e os medos noturnos chegam antes mesmo que o sono nos toque. Mas esta noite é diferente, porque o Espírito Santo foi enviado para guardar, cobrir e proteger cada lar que o recebe. Assim como as estrelas surgem no céu escuro para testemunhar a fidelidade de Deus, Ele veila com amor sobre cada família. Terminar o dia com Deus não é apenas um hábito espiritual, mas uma declaração de que não confiamos em nossas próprias forças. É reconhecer que existe um guardião maior, um consolador poderoso que cobre nossa família com seus braços eternos e fiéis. Nesta oração da noite, vamos entregar nossas preocupações a Deus e pedir que o Espírito Santo cubra cada membro da família. Deixa que sua presença preencha cada cômodo do teu lar como uma luz suave que afasta toda a escuridão e todo o temor real. Os filhos dormirão protegidos, os pais descansarão em paz e os mais velhos sentirão seu cuidado constante e muito amável. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é o Consolador presente que habita no meio de nós quando o convidamos. Se hoje teu coração está pesado e a família enfrenta momentos difíceis, esta oração antes de dormir foi feita para você. Escreva nos comentários: Espírito Santo, guarda minha família e declare tua fé nesta noite especial que Deus preparou. Fique até o final desta oração, pois cada palavra foi preparada com amor para trazer paz ao coração mais cansado desta noite. Como um abraço consolador ao fim do dia, o Espírito Santo quer envolver cada um dos teus com ternura e proteção profunda. Venha, vamos juntos entrar na presença do Senhor, entregar nossa família em suas mãos e descansar na sua paz perfeita. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Oremos. Senhor, nesta noite nos apresentamos diante de Ti com corações humildes e almas que precisam do Teu cuidado constante. Reconhecemos que sem a proteção do Teu Espírito Santo, os nossos lares ficam vulneráveis às batalhas do mundo ao redor. É por isso que nos unimos nesta oração vespertina, buscando a Tua presença como o único refúgio verdadeiro para a família. Assim como nos ensina João, capítulo 14, versículo 16 ao 17, Tu enviaste o Consolador para habitar conosco para sempre. Pedimos que o Teu Espírito não seja apenas visitante em nosso lar, mas morador permanente, guardião fiel da nossa família. Vem, Espírito Santo, ocupa cada canto da nossa casa com a Tua presença que afasta todo mal e todo espírito de divisão. A Tua paz, que excede todo entendimento, governe os nossos corações e as nossas mentes nesta noite que se aproxima agora. Os pensamentos ansiosos sejam trocados por certezas de fé e o peso do dia seja depositado nos Teus pés com confiança. Entregar nossas preocupações a Deus é o maior presente que podemos nos dar ao terminar o dia com o coração em paz plena. Cada respiração desta noite seja um ato de confiança no Deus que nunca dorme, que nunca descansa, que nunca nos falha. Recebe, Senhor, a nossa família como uma oferta viva de amor e de fé,
descansando segura sob as tuas asas protetoras. Pai, levantamos nossos filhos diante do teu trono de graça, pedindo que o Espírito Santo cubra cada um deles esta noite. Anjos do Senhor, acampem ao redor dos pequenos enquanto dormem, guardando seus sonhos e protegendo seus corações inocentes. As palavras duras do dia sejam apagadas pela ternura de tua presença, que cura o que o mundo às vezes fere com dureza. Para os filhos que ainda estão acordados, que sintam um chamado suave ao descanso, sabendo que Deus cuida com fidelidade. Onde há medos noturnos, o Espírito Santo seja a voz que diz com ternura: não temas, porque eu estou aqui contigo. Sonhos de paz e renovação preencham esta noite, sendo o lugar onde o Senhor fala com suavidade ao coração de cada criança. Para os filhos distantes de casa, Pai, a tua mão os guie mesmo no silêncio e na escuridão da madrugada tranquila agora. O Espírito Santo seja o fio invisível de amor que une pais e filhos, mesmo quando o mundo tenta separar o que é de Deus. Para aqueles que ainda aguardam a bênção de um filho, que esta oração antes de dormir renove a esperança em teu bom tempo. Cada lar onde há crianças seja um altar de adoração, onde o Espírito de Deus reina com plena autoridade e presença real. Guarda nossos filhos, Senhor, com o mesmo cuidado com que o pastor guarda cada ovelha, sem deixar nenhuma para trás. Senhor, abençoa os casais que chegam ao fim do dia, carregando as marcas do esforço de amar, mesmo quando está muito difícil. O Espírito Santo seja o elo que mantém dois corações unidos, quando os cansaços e as palavras duras ameaçam a união sagrada. Onde houve discussão hoje, que haja reconciliação antes do amanhecer, pois Efésios capítulo 4, versículo 26, nos instrui bem. Ao colocar a cabeça no travesseiro, o casal possa lembrar do compromisso feito diante de Deus e renová-lo com amor sincero. Traz de volta, Espírito Santo, a ternura do começo, quando olhos se encontravam com alegria e sorrisos eram tão naturais. Para os casais em crise, esta oração vespertina seja o primeiro passo de um caminho de restauração, cura e novo começo. Não se deite o sol sobre a ira, o amor cubra as falhas, a humildade vença o orgulho antes de fechar os olhos esta noite. O perdão flua como rio, limpando mágoas e ressentimentos acumulados durante dias e semanas de palavras ainda não ditas. Esta noite seja ponto de virada para lares que precisam de renovação, onde o Espírito Santo entra como vento de mudança. Para os que dormem sozinhos aguardando o companheiro de vida, o Espírito Santo os abrace com sua presença consoladora. Os casais que rezam juntos antes de dormir encontrem na oração da noite o alicerce mais forte do seu amor compartilhado. Pai, derrama saúde sobre cada membro da nossa família nesta noite, pois tua palavra declara que pela ferida de Cristo saramos. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, faça sua obra poderosa nos corpos que precisam de cura agora mesmo. Para os que enfrentam diagnósticos difíceis, esta oração antes de dormir seja ponto de encontro com o médico eterno e fiel. Toca com tua mão, Senhor, os corpos cansados, as mentes sobrecarregadas e os corações feridos com poder e muita ternura. Os que dormem em leitos de hospital sintam a presença do Espírito Santo como companhia real e confortante nesta noite santa. Os remédios façam efeito pleno, as cirurgias tenham resultados excelentes, os exames tragam boas notícias de cura e de paz. Cobre com teu sangue precioso cada membro da família que luta contra enfermidades visíveis e invisíveis ao nosso redor. Para os que sofrem com ansiedade e depressão, o Espírito Santo seja a paz que governa além do entendimento humano e natural.
os idosos da família encontrem conforto e acolhimento, sabendo que sua vida tem valor imenso aos olhos do Senhor Eterno. A saúde emocional, física e espiritual caminhem juntas, sustentadas pela oração vespertina que eleva cada nome a Deus agora. Renova, Senhor, as forças de cada um ao amanhecer, para que despertem com vigor renovado e com fé ainda mais robusta e real. Senhor, colocamos diante de Ti as preocupações financeiras das famílias que chegam ao fim do dia sem saber como continuar. O Espírito Santo traga paz aos corações aflitos com dívidas, contas, desemprego e falta de provisão suficiente em cada lar. Esta noite não seja de insônia por causa do dinheiro, mas de descanso confiante em Deus, que supre toda necessidade real. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Tua palavra promete suprir todas as nossas necessidades segundo Tuas riquezas eternas. Esta promessa seja o travesseiro onde o coração cansado deita, sabendo que o provedor nunca abandona quem confia nele. Traz, Espírito Santo, ideias, conexões e portas de oportunidade para as famílias que precisam de mudança financeira urgente. Terminar o dia com Deus é também descansar de preocupações materiais, entregando o amanhã nas mãos do Pai, que provê tudo. Para os que perderam emprego recentemente, esta oração da noite acenda uma chama de esperança em corações desanimados agora. Os sonhos desta noite sejam portadores de inspiração e direção para novos começos que o Senhor já está preparando com amor. A generosidade permaneça viva nos lares que têm pouco, pois ela abre janelas do céu sobre quem a pratica com fé verdadeira. Guardai, Senhor, os filhos das famílias em dificuldade, para que não sintam a angústia dos pais, mas a paz do teu cuidado. Pai, entra nesta noite em cada lar onde há tensão, discórdia, silêncio frio ou palavras que deixaram feridas bem abertas. O Espírito Santo seja o pacificador sobrenatural que age onde o esforço humano já não consegue mais alcançar nenhum resultado. Os conflitos do dia cedam lugar a conversas restauradoras, onde o amor é mais forte do que o orgulho que separa os corações. Cada lar onde a guerra fria reina seja visitado nesta noite por uma brisa suave do espírito de paz e de reconciliação real. Para famílias onde a violência traz socorro, proteção e saída digna para os que estão sofrendo em silêncio ainda agora. As paredes do lar não sejam testemunhas de mais lágrimas amargas, mas de orações sinceras e abraços que restauram as almas. Muda atmosferas, Espírito Santo, transforma corações endurecidos e faz brotar compaixão onde havia apenas amargura fria. Os filhos que testemunham conflitos entre os pais sejam protegidos em seu interior, mantendo intacta a sua inocência plena. O amor que fundou cada família seja lembrado nesta noite como o alicerce que sustenta tudo quando tudo parece desmoronar. Esta oração vespertina seja o início de uma nova era de harmonia para cada lar que invoca o nome de Jesus nesta noite santa. O Espírito de Deus habite nos lares como presença permanente, transformando casas em santuários de paz e de fé viva agora. Senhor, levantamos um muro de proteção espiritual ao redor de cada família que clama ao Teu nome nesta noite abençoada. O Espírito Santo, que é maior do que qualquer força do mal, esteja de guarda em cada entrada do nosso lar sagrado agora. Nenhuma seta lançada às escuras possa alcançar os que estão abrigados sob a sombra do Altíssimo Deus que nos protege. Como está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 10 ao 11, nenhum mal nos atingirá, pois Ele ordenará seus anjos por nós. Cada porta, cada janela, cada limiar do nosso lar esteja coberto pelo sangue de Jesus e pelo fogo do Espírito Santo vivo.
Os filhos sejam guardados de influências negativas, de conteúdos destrutivos e de companhias que os afastem de Deus agora. Cria, Espírito Santo, em cada membro da família, uma sensibilidade espiritual que identifica e rejeita o que vem do mal. Os sonhos desta noite sejam puros, sagrados e livres de toda perturbação, pesadelo ou opressão espiritual indesejada. Para os que enfrentam batalhas espirituais intensas, esta oração antes de dormir seja declaração de vitória e de fé real. A armadura de Deus esteja completa sobre cada membro da família enquanto dormem, protegendo mente, coração e espírito. Ao despertar amanhã, cada um sinta que foi guardado durante a noite por mãos que nunca dormem e nunca nos abandonam. Pai, há famílias que chegam ao fim do dia carregando mágoas antigas, palavras não ditas e perdões que nunca foram dados. O Espírito Santo amacia os corações endurecidos e cria espaço para o perdão que liberta quem perdoa mais do que o outro. Esta noite, antes de dormir, cada coração escolha soltar o peso do rancor e abrir a mão para o amor que restaura tudo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Tua palavra nos instrui a perdoar como Tu nos perdoaste, com amor que cobre falhas. Pais e filhos se perdoem, irmãos se reconciliem, cônjuges escolham o amor acima da vitória de uma discussão passageira. Derrete, Espírito Santo, geleiras de mágoa que há anos separam pessoas que um dia se amaram com profundidade e ternura. As palavras pedindo perdão venham com facilidade, onde antes era impossível pronunciá-las sem lágrimas de orgulho ferido. Esta oração da noite abra um caminho de reconciliação para famílias distantes por desentendimentos e mágoas do passado. Os laços de sangue e de amor sejam mais fortes do que as ofensas, sendo Deus sempre o centro que une as famílias amadas. Ao entregar nossas preocupações a Deus esta noite, entregamos também as mágoas, os julgamentos e as acusações guardadas. O amanhecer encontre corações mais leves, almas mais livres e famílias mais unidas pelo poder do perdão que Deus concede. Senhor, colocamos diante de Ti a geração jovem das nossas famílias, que enfrenta pressões e tentações de todos os lados. O Espírito Santo seja a voz que fala mais alto do que as redes sociais, as comparações e os padrões do mundo ao redor. Os jovens que chegam ao fim do dia confusos, inseguros ou feridos, encontrem em Deus a identidade que o mundo não dá. Esta oração antes de dormir seja também por eles, para que durmam com a certeza de que são amados incondicionalmente. Protege, Espírito Santo, os jovens de conteúdos destrutivos, de relacionamentos tóxicos e de escolhas que trazem dor. Guarda, Pai, os adolescentes que ainda não Te conhecem e alcança-os de maneiras que surpreendam os pais com alegria. Para os jovens que estão estudando longe de casa, o abraço invisível da família e a presença real do Espírito os sustente. Os sonhos e projetos desta geração sejam plantados no solo fértil da fé, crescendo com raízes profundas na Tua palavra. Os pais encontrem sabedoria para se comunicar com os filhos jovens, construindo pontes de diálogo e de compreensão real. Desperta, Espírito Santo, nos jovens um desejo genuíno de buscar a Deus, mesmo no meio de uma geração que o rejeita. Esta noite, ao terminar o dia com Deus, os jovens das nossas famílias saibam que não estão sozinhos nesta caminhada. Pai, lembramos dos membros da família que estão sozinhos nesta noite, seja por viuvez, separação, distância ou solidão. O Espírito Santo seja a companhia mais real e presente para quem deita num leito vazio ao fim de mais um dia longo assim. O silêncio do quarto não seja pesado, mas cheio da presença consoladora de Deus, que envolve cada alma com muita ternura. Para os idosos que moram sozinhos, o cuidado de Deus se manifeste em cada detalhe,
desde o sono até o amanhecer tranquilo. Para os que enviuvaram recentemente, esta oração vespertina seja bálsamo para uma dor que só o Espírito Santo alcança. Levanta, Senhor, ao redor de cada pessoa solitária, uma rede de cuidado, de amizade e de comunidade que a sustente com amor. A presença do Espírito Santo preencha cada espaço vazio do coração, transformando solidão em intimidade sagrada com Deus. Esta noite seja de encontro profundo com o Pai, onde a alma solitária descobre que nunca esteve verdadeiramente sozinha. Para os que estão distantes da família, por trabalho ou estudo, a saudade seja confortada pelo amor imensurável do Senhor. O Espírito Santo os desperte amanhã com forças renovadas, com certeza de que são amados e têm propósito real aqui na terra. Cada membro da família que dorme sozinho, saiba que os braços do Pai Eterno os envolvem durante toda a madrugada longa. Senhor, o sono desta noite seja profundo, restaurador e abençoado para cada membro da nossa família que precisa descansar. Os corpos cansados encontrem no repouso noturno a restauração que o Criador planejou desde o início da criação perfeita. Como está escrito em Salmos, capítulo 127, versículo 2, Deus dá sono ao seu amado, e nós cremos que este sono é para nós. As mentes agitadas pelo barulho do dia encontrem quietude e paz ao fechar os olhos na presença segura do Senhor Deus. Afasta, Espírito Santo, os pesadelos desta casa e transforma os sonhos desta noite em lugar de consolo, direção e paz. Para os que sofrem com insônia, esta oração da noite seja o início de um ciclo de sono saudável e reparador de verdade. As crianças durmam tranquilas, os adultos descansem sem ansiedade, os idosos tenham noite serena e muito confortável. Ao despertar amanhã, cada um sinta que foi renovado no espírito, na mente e no corpo pela graça do Deus que nos sustenta. Terminar o dia com Deus seja sempre o ritual sagrado da família, colocando tudo nas mãos do Criador com fé e confiança. O descanso desta noite seja prova de confiança, sinal de fé, declaração silenciosa de que o Senhor tem o controle total. O Espírito Santo vigie o sono de cada um com cuidado amoroso, sendo o guardião invisível de cada alma que descansa agora. Pai, chegamos ao fim desta parte da nossa oração com gratidão profunda pelo dom precioso da família que nos concedeste. Mesmo com imperfeições, conflitos e desafios, enxerguemos a família como presente de Deus que merece ser cuidado com amor. O Espírito Santo nos desperte para o valor do tempo juntos, antes que a distância ou a ausência nos ensine esta lição. Para as famílias que estão completas, a gratidão transborde e o amor se expresse em gestos simples e cotidianos muito reais. Para as famílias que perderam um ente querido, a saudade se transforme em memória doce e em esperança de reencontro eterno. Esta oração vespertina nos ensine a não dar como garantido o abraço de quem está perto, o sorriso de quem nos conhece. Os laços familiares sejam cultivados com atenção, com palavras de apreço e com presença real em meio à correria do dia. Ao entregar nossas preocupações a Deus, entregamos também nossa gratidão por cada pessoa que Ele colocou em nossas vidas. O Espírito Santo revele o valor eterno de cada vínculo familiar, tornando-nos guardiões fiéis dos que amamos aqui na terra. Ao terminar o dia com Deus, a gratidão seja a última emoção antes de fechar os olhos com paz verdadeira no coração agora. Obrigado, Senhor, por cada nome que chamamos de família, por cada história que compartilhamos e por cada amor que cresceu. Senhor, ao continuarmos nesta oração antes de dormir, pedimos que o Espírito Santo guie as decisões da nossa família.
cada escolha importante que precisa ser feita esteja submetida ao discernimento do Espírito que conhece o futuro real. Para famílias diante de decisões difíceis sobre moradia, trabalho, saúde ou relacionamentos, derrama clareza e direção. O Espírito Santo fale suavemente ao coração durante o sono, iluminando caminhos que de dia parecem obscuros e confusos. Os pais que carregam o peso de escolhas importantes acordem amanhã com mais clareza do que tinham ao deitar nesta noite. As decisões financeiras sejam guiadas por sabedoria celestial, não por pressão, medo ou comparação com os outros ao redor. Sê o conselheiro fiel, Espírito Santo, aquele que a família invoca antes de decidir, pois conheces o fim desde o princípio. Os filhos aprendam desde cedo a consultar a Deus antes de agir, construindo um hábito que transformará suas vidas inteiras. Esta oração vespertina seja também um momento de rendição, declarando: não a nossa vontade, mas a tua, Senhor nosso Deus. As grandes decisões da família sejam precedidas por oração, busca sincera e entrega total à vontade do Espírito de Deus. Ao acordar amanhã, a família tenha a certeza de que o Espírito Santo esteve trabalhando enquanto dormia, guiando cada passo. Pai, os anjos do Senhor acampem ao redor de cada casa onde há uma família que clama ao teu nome com sinceridade verdadeira. As horas da madrugada, tão silenciosas para nós, sejam cheias da atividade protetora do Espírito Santo sobre os nossos. Nenhum perigo nos alcance enquanto dormimos, nenhum ladrão se aproxime, nenhum mal ultrapasse a cerca da tua proteção. O Espírito Santo seja o guardião sobrenatural que vela enquanto os olhos se fecham e o corpo finalmente descansa em paz. Sela, Senhor, cada lar com o teu sangue precioso, tornando-o o lugar onde as trevas não têm permissão de entrar ou permanecer. Para famílias que moram em regiões de risco, a tua proteção seja ainda mais concreta e visível nesta noite especial agora. As crianças que têm medo do escuro, sintam a presença do Espírito Santo como uma luz suave que dissipa todo o temor noturno. Os pais possam descansar sabendo que o guardião de Israel nunca dorme e nunca adormece enquanto vela sobre os seus amados. Como nos garante Salmos, capítulo 121, versículo 3 ao 4, o Senhor não cochila nem dorme enquanto guarda o seu povo amado. Esta certeza seja o cobertor mais quente desta noite, envolvendo cada família com a segurança que só em Deus se encontra. Ao amanhecer, cada membro da família acorde com o testemunho vivo de que o Espírito Santo os guardou durante a noite. Senhor, visitamos nesta oração da noite os lares onde alguém da família luta contra uma doença com muita força e com fé. O Espírito Santo, que é a vida e a cura em sua essência, toque cada corpo enfermo com teu poder restaurador nesta noite. Para os que passaram o dia em tratamentos difíceis, esta noite de descanso seja também noite de cura profunda e verdadeira. A fé dos familiares que oram seja a força que sustenta o que está fraco, um alicerce que segura quem está caindo de cansaço. Para as crianças que estão doentes, o Espírito Santo seja médico celestial, que age onde a medicina ainda não chegou ainda. Os cuidadores que ficam acordados ao lado de quem está enfermo, recebam forças sobrenaturais para continuar com amor fiel. Cada medicamento ministrado esta noite seja potencializado pela graça do Espírito Santo que habita no corpo dos crentes. Para famílias que aguardam resultados de exames, a oração vespertina traga paz superior ao medo do que pode chegar amanhã. O diagnóstico difícil não seja a última palavra, porque o Deus que criou o corpo também tem poder de restaurá-lo por completo. Ao terminar o dia com Deus,
Os corações cansados pelo peso do cuidado encontrem renovação, esperança e paz verdadeira agora. O amanhecer traga consigo sinais de melhora que confirmem que o Espírito Santo esteve agindo em silêncio durante a noite. Pai, colocamos diante de Ti os idosos da nossa família, que chegam ao fim do dia com o corpo cansado, mas com muita história. O Espírito Santo seja a companhia mais doce para aqueles cujos filhos cresceram e o lar ficou mais silencioso do que antes. Esta oração vespertina chegue especialmente àqueles que já rezam há décadas, cuja fé é testemunho vivo da Tua fidelidade. Os netos aprendam a honrar os avós, reconhecendo em seus rostos a história de um amor que perseverou através dos longos anos. Para os idosos com limitações físicas, o Espírito Santo seja a força que supre onde o corpo já não consegue mais chegar. Os lares onde há avós sejam lugares de bênção dupla, pois os filhos que honram os pais são abençoados conforme a promessa. Esta noite, ao terminar o dia com Deus, os idosos da nossa família sintam que são valorizados, amados e necessários ainda. Nenhuma solidão habite os lares onde os mais velhos moram, pois o Espírito Santo os envolve com sua presença constante. Para os que se aproximam do fim da vida, Cristo seja paz, que excede todo o entendimento do ser humano em qualquer tempo. Os filhos e netos que cuidam dos idosos recebam paciência, ternura e a sabedoria que vem do alto para este ministério. Ao fechar os olhos esta noite, cada idoso saiba que sua vida foi bem vivida e que o Senhor os espera com braços abertos. Senhor, lembramos dos membros da família que estão longe, seja por trabalho, estudos, missão ou circunstâncias da vida. O Espírito Santo seja o vínculo invisível que mantém a família unida, mesmo quando a distância geográfica os separa agora. Esta oração, antes de dormir, seja ponto de encontro espiritual onde toda a família se une, independentemente do lugar real. Para os filhos em outras cidades ou países, um calor especial desta noite venha até eles como fruto da oração dos pais. Os pais distantes dos filhos por trabalho ou separação não percam a paz, pois Deus cuida de todos os que são seus amados. A saudade dos que estão distantes se transforma em gratidão e em oração, e o Espírito Santo preencha toda a ausência profunda. Sê o mensageiro de amor, Espírito Santo, entre corações separados pelo espaço, mas unidos pela fé em Cristo Jesus Salvador. Para os missionários em campos distantes, esta oração vespertina chegue até eles como abraço afetuoso da família de Deus. As famílias separadas por circunstâncias dolorosas tenham a certeza de que Deus pode reunir o que foi separado pelo mundo. Ao terminar o dia com Deus, cada um que está longe sinta que pertence a algo maior, uma família de fé que ora fielmente. O reencontro seja esperado com fé alegre e, enquanto não chega, o Espírito Santo seja presença suficiente para todos nós. Pai, esta oração vespertina seja semente de unidade lançada no coração de cada família que busca ao Senhor nesta noite. O Espírito Santo seja construtor de pontes onde há divisão, restaurador de laços que as dificuldades da vida romperam. Famílias inteiras possam se arrepender juntas, adorar juntas e crescer juntas no conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Para famílias onde alguns membros ainda não conhecem a Cristo, esta oração da noite interceda com fé e muita perseverança. Continua, Espírito Santo, tua obra de convicção nos corações que ainda resistem ao chamado do amor do Deus Salvador real. Os que creem continuem sendo luz e sal dentro da família, tornando o Evangelho atraente e verdadeiro através da vida vivida. As orações dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos e dos cônjuges um pelo outro sejam perfume agradável ao Senhor Deus.
A unidade familiar seja testemunho poderoso para um mundo que está perdendo o valor da família e do lar sagrado de Deus. Esta noite seja de renovação do compromisso de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros e de se amar de verdade. Ao entregar nossas preocupações a Deus, entregamos o desejo de ver toda a família unida ao redor do teu trono de graça. O sonho de uma família unida na fé seja alimentado por cada oração da noite, em cada momento partilhado na tua presença. Senhor, vemos os pais que chegam ao fim do dia exaustos, perguntando se estão fazendo a coisa certa pelos seus filhos. O Espírito Santo seja o parceiro de criação que guia pais e mães que amam, mas que às vezes não sabem como agir melhor. Para as mães que deram tudo de si hoje e ainda se sentem insuficientes, a tua graça declare que são mais do que suficientes. Para os pais que trabalham duro para prover e chegam sem energia para estar presente, renova a capacidade com teu amor. Esta oração antes de dormir seja descanso para os pais que não conseguem desligar a mente das responsabilidades enormes. Ao terminar o dia com Deus, os pais depositem o peso da responsabilidade parental nos braços do Pai que os sustenta com amor. Dá sabedoria, Espírito Santo, em momentos de disciplina, paciência nas horas de birra e amor genuíno nas noites de choro. Os pais solteiros que criam filhos sozinhos saibam que não estão sós, pois Deus é Pai perfeito onde o humano não alcança. Os avós que criaram netos saibam que seu sacrifício não passa despercebido aos olhos do Senhor, que vê tudo com amor pleno. Esta oração vespertina seja um mimo de Deus para cada pai e mãe que amou com imperfeição, mas amou com todo o coração. Ao fechar os olhos esta noite, os pais saibam que o Espírito Santo continua o trabalho que eles começaram com amor puro. Pai, o Espírito Santo, que é espírito de poder, de amor e de equilíbrio, vença todo espírito de medo nesta família amada. As crianças que têm medo desta noite sejam envoltas pela certeza de que o Deus que criou as estrelas cuida de cada uma. Os adultos que carregam ansiedades silenciosas encontrem nesta oração da noite um ponto de entrega e de libertação real. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor. Esta verdade desça do texto sagrado para o coração de cada membro da família aprisionado pelo medo nesta noite silenciosa. Liberta, Espírito Santo, os que acordam com ansiedade, os que dormem mal por causa de preocupações que não conseguem soltar. Cada membro da família que enfrenta medos específicos possa nomeá-los diante de Deus e vê-los perder seu poder real. Ao entregar nossas preocupações a Deus nesta noite, a troca seja real, o nosso medo pelo seu amor perfeito que expulsa tudo. O descanso desta noite seja a prova viva de que confiamos no Deus que governa a madrugada como governa o meio-dia também. Os pesadelos não tenham espaço nesta casa, e os sonhos sejam lugar de restauração e de encontro com o Pai de amor eterno. Ao amanhecer, cada membro da família declare: o Senhor foi meu guardião durante a noite, e o será também neste novo dia. Senhor, intercedemos nesta oração vespertina por famílias em situações de crise ao redor do mundo nesta noite silenciosa. O Espírito Santo alcance os lares onde há fome, violência, enfermidade ou falta de esperança nesta noite muito silenciosa. Os que oram tenham a responsabilidade de ser resposta às orações que fazem, sendo instrumentos concretos de cuidado e amor. Para famílias em situações de extrema vulnerabilidade, o Espírito Santo seja calor, proteção e presença muito real agora. Para os lares onde houve morte recente, o Consolador seja palavra de conforto, que nenhum ser humano é capaz de proferir. Esta oração da noite alcance de maneira misteriosa
os corações que precisam deste calor espiritual sem saber pedi-lo. O Espírito de Deus mova corações generosos para suprir as necessidades de famílias que não têm voz para pedir socorro. A igreja seja braços estendidos do amor de Deus, chegando onde os governos falham e onde o sistema não alcança ninguém. Ao terminar o dia com Deus, possamos ser conscientizados das necessidades das famílias ao nosso redor que precisam de nós. O Espírito Santo transforme nossa oração em ação, nossos pedidos em gestos concretos de amor que tocam vidas reais hoje. A intercessão desta noite abra janelas do céu sobre famílias que não sabem que alguém está orando por elas neste momento. Pai, ao encerrarmos mais este dia, acreditamos com fé que o amanhã que tuas mãos estão preparando será muito glorioso. O Espírito Santo plante expectativa positiva no coração de cada família que dorme com a chama da fé acesa nesta noite. O cansaço de hoje não roube a esperança de amanhã e o repouso desta noite seja preparação para as novidades do Senhor. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, tua palavra declara que tuas misericórdias são novas a cada manhã para nós. Esta promessa preenche o coração de cada membro da família com antecipação do bem que Deus reserva para o dia seguinte. Os projetos que parecem impossíveis sejam entregues nesta noite ao Senhor, para que Ele trabalhe enquanto todos dormem. As portas fechadas de hoje possam ser abertas amanhã, pois Deus é especialista em transformar impossíveis em milagres reais. Os filhos que dormem sonhando com o futuro acordem com coragem renovada para perseguir os chamados que Deus colocou neles. Os pais desanimados com a situação da família durmam com a promessa de que Deus ainda tem coisas boas reservadas para todos. Esta oração antes de dormir seja o fechamento de um dia e a abertura espiritual de um novo tempo cheio de graça real. Ao acordar amanhã, a família possa dizer com convicção: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e nos deleitemos. Senhor, dedicamos nossas casas ao Senhor nesta oração vespertina, declarando que estes lares pertencem ao Rei dos Reis. O Espírito Santo seja o proprietário real de cada lar, e as decisões tomadas aqui reflitam a sua soberania e amor plenos. Nada em nossas casas impeça a livre circulação do Espírito de Deus, que quer habitar em plenitude total aqui neste lar. As músicas que tocam, as imagens nas paredes e as conversas que acontecem honrem o Senhor que nos vê em tudo e sempre. Os lares sejam lugar de adoração genuína, de leitura da palavra, de oração e de busca sincera pela presença de Deus real. Os vizinhos sintam a diferença de um lar dedicado ao Senhor, sendo a paz cristã testemunho poderoso e muito autêntico. As futuras gerações da nossa família encontrem herança espiritual viva e ativa, não apenas memória de uma fé já passada. Ao terminar o dia com Deus nesta casa, declaramos que o lar é território consagrado ao Espírito Santo vivo e verdadeiro. Os que entram na nossa casa sintam imediatamente a diferença de uma presença que vai além das decorações e das palavras. Santifica, Espírito Santo, cada canto, purifica cada ambiente e transforma o lar em templo vivo da glória do Senhor Deus. Esta oração da noite seja o ato de consagração que renova, a cada anoitecer, a declaração de que este lar é de Deus. Senhor, ao continuarmos esta oração da noite, intercedemos pelas famílias que chegam ao amanhecer sem saber do dia seguinte. O Espírito Santo seja o provedor sobrenatural que supre onde os recursos humanos chegam ao fim da capacidade e da força. Cada família que dorme esta noite com fé tenha a promessa cumprida de que o Senhor supre toda necessidade segundo sua glória. O pão de amanhã
seja garantido pelo Deus que alimentou Israel no deserto e que multiplica o pouco nas mãos de quem crê. Para os que perderam tudo recentemente, a oração vespertina seja ponto de início de uma nova história de provisão real. Abre, Espírito Santo, olhos para oportunidades próximas que o desânimo não deixava ver com a clareza necessária antes. Os dons e talentos que Deus colocou em cada membro da família sejam ativados para a geração de sustento com muita dignidade. As dívidas que pesam sobre os lares sejam transformadas por estratégia, por milagre e por sabedoria que vem do alto de Deus. Ao entregar nossas preocupações a Deus nesta noite, a área financeira seja completamente colocada nas mãos do provedor. A generosidade seja praticada mesmo em tempo de escassez, pois ela ativa as promessas de provisão que estão na palavra. Ao acordar amanhã, cada família encontre sinais concretos de que Deus esteve trabalhando em seu favor durante a noite. Pai, o Espírito Santo seja médico das feridas emocionais que as famílias carregam há anos sem saber como curar sozinhas. Para os membros da família que sofreram traumas, abusos ou abandonos, esta noite seja noite de cura e de libertação real. O Consolador alcance as partes mais escuras da alma humana, onde a dor se assentou e ainda não encontrou nenhuma saída. Esta oração antes de dormir seja o início de um processo de cura que começa ao permitirmos que Deus entre nas feridas. Para os que sofreram rejeição familiar, o amor incondicional do Pai Celestial cure a ferida que a família terrena causou. As gerações que carregam padrões de dor sejam quebradas nesta noite, para que os filhos herdem bênçãos e não maldições. O Espírito Santo traga à memória coisas que precisam ser curadas em momentos seguros de oração e de entrega profunda. Os que precisam de ajuda profissional sejam encorajados a buscá-la, pois Deus usa médicos e conselheiros como instrumentos. Esta oração vespertina plante sementes de cura que germinarão no tempo certo, conforme a sabedoria e o amor do Senhor. As famílias marcadas por histórias de dor possam escrever novos capítulos a partir desta noite de total entrega a Deus. Ao terminar o dia com Deus, as feridas da alma encontrem no Espírito Santo o bálsamo que não se encontra em nenhum outro lugar. Senhor, há membros de família que estão longe do Senhor nesta noite, e esta oração intercede por eles com amor persistente. O Espírito Santo alcance os corações endurecidos com uma doçura que vence toda resistência e derruba toda barreira erguida. Para os filhos que se afastaram da fé dos pais, esta oração da noite seja um fio invisível que os puxa de volta ao Pai. Para os que estão na igreja com coração frio, o Espírito Santo reavive a chama do primeiro amor com calor muito renovador. Os pais que oram por filhos perdidos não desanimem, pois a persistência da oração vespertina tem poder imensurável e real. Esta noite seja ponto de virada espiritual para os que estão na beira do retorno, faltando apenas um passo de fé maior. O amor de Deus seja comunicado através de atos concretos da família que crê, tornando o Evangelho atraente e muito real. Ao entregar nossas preocupações a Deus, entregamos também os nomes dos que amamos e que ainda não conhecem ao Senhor. O Espírito Santo continue sua obra de convicção, de chamado e de transformação nos corações que ainda não responderam. A paciência da família que ora seja recompensada com a alegria de ver os seus encontrando a paz que só Cristo oferece. Esta oração vespertina seja mais um elo de uma corrente de intercessão que finalmente trará o retorno dos que se foram. Pai, esta oração antes de dormir seja terreno fértil, onde os sonhos plantados por Deus na família germinem com mais força. O Espírito Santo inspire durante o sono insights
ideias e direcionamentos que esclareçam os chamados de cada membro. Para os filhos que ainda não sabem o que querem ser, o espírito de sabedoria ilumine o caminho de cada um com clareza. Os dons dormentes dentro da família sejam despertados nesta noite para servir ao propósito do reino de Deus e ao próximo. Para os pais que sacrificaram sonhos pessoais pelos filhos, Deus honre este sacrifício com abundância em seu devido tempo. Esta oração vespertina renove a visão de cada família, lembrando que foram criados com propósito específico e eterno mesmo. Ao terminar o dia com Deus nesta noite, a família sonhe coletivamente com um futuro construído sobre os princípios do reino. O Espírito Santo desfaça limitações impostas pela história familiar e abra novos horizontes que transcendem qualquer passado. Os jovens sejam encorajados a perseguir chamados nobres, com coragem que vem da certeza de que Deus os escolheu para isso. As famílias com propósito sejam famílias com impacto, deixando um legado que influencie gerações vindouras com fé muito viva. Os sonhos desta noite sejam proféticos, revelando caminhos que o Espírito Santo traçou antes mesmo da fundação do mundo. Senhor, intercedemos pelas famílias que atravessam períodos de tribulação e pedimos que o Espírito Santo seja o abrigo. As famílias em crise não percam a fé, porque em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que tudo coopera para o bem. As tribulações desta temporada sejam transformadas em testemunhos que glorificarão o Senhor diante de muitas pessoas reais. Para as famílias no ponto mais difícil, o Espírito Santo seja o sopro de esperança que mantém a chama acesa nesta noite. As circunstâncias adversas não definam o caráter da família, mas o caráter da família defina como ela enfrenta cada desafio. Os que sofrem consequências de escolhas passadas recebam graça para recomeçar com dignidade e com fé renovada de verdade. O Espírito Santo traga à memória as vezes em que Deus já os livrou, fortalecendo a fé para a situação atual e presente. A tribulação produz a paciência caráter, e o caráter esperança, conforme o caminho que a palavra nos declara. Esta oração da noite seja a declaração de que mesmo no meio da tempestade, a família permanece firme na rocha que é Cristo. Ao entregar nossas preocupações a Deus esta noite, levantemos os braços em adoração, mesmo sem ver a saída ainda ao redor. A paz que transcende o entendimento guarde os corações e as mentes desta família nas horas mais difíceis desta jornada. Pai, esta oração vespertina seja também um momento de louvor genuíno, onde a família celebra a fidelidade do Senhor. Ao terminar o dia com Deus, a primeira emoção seja gratidão, reconhecendo tudo que Ele fez com amor neste dia que passou. Ensinemos os filhos a agradecer desde cedo, cultivando um coração grato que transforma a perspectiva de tudo na vida real. As bênçãos pequenas que quase passaram despercebidas hoje sejam nomeadas e agradecidas diante do Senhor que as concedeu. O Espírito Santo nos desperte para a abundância que já temos, antes que a comparação nos faça enxergar apenas o que falta. Os louvores desta família subam como incenso agradável ao Senhor nesta noite, mesmo quando o dia não foi perfeito nem fácil. Aprendemos a louvar na dor e na alegria, na escassez e na abundância, pois o louvor é linguagem de quem confia em Deus. Os filhos que observam os pais louvando aprendam que a fé não depende das circunstâncias, mas da grandeza do Deus que cremos. Esta noite de oração termine com um hino de gratidão no coração, transbordando para palavras de apreço uns pelos outros. Ao entregar nossas preocupações a Deus, entregamos também nossa adoração, declarando que Ele é digno de toda a glória.
O louvor desta família seja constante, na calma e na tormenta, pois sabemos que o Senhor é fiel em todas as estações. Senhor, o Espírito Santo de sabedoria seja guia de cada pai e mãe que dirige uma família neste tempo desafiador de hoje. Os pais, que não sabem como responder às perguntas difíceis dos filhos, encontrem no Espírito Santo o conselheiro perfeito. Para os pais que enfrentam situações inesperadas, a sabedoria que descende do alto chegue no momento mais necessário agora. O amor dos pais não seja apenas afetivo, mas também sábio, capaz de dizer não quando necessário, com firmeza e com carinho. Revela, Espírito Santo, o coração de cada filho para os pais, criando pontes de compreensão que o diálogo humano não alcança. Os pais que erraram tenham coragem de pedir perdão aos filhos, mostrando que humildade é força e não fraqueza nenhuma aqui. Os pais que foram feridos pelos próprios filhos encontrem graça para perdoar e continuar amando com paciência e com fé viva. Esta oração antes de dormir seja petição de sabedoria parental renovada para o novo dia que está por vir muito cedo amanhã. A geração sendo criada sob a influência destes pais seja forte, justa e comprometida com a palavra de Deus e com o próximo. O legado desta família seja medido não por riqueza, mas por caráter, fé e amor que atravessam gerações com impacto eterno. Ao terminar o dia com Deus, cada pai e mãe descanse sabendo que fez seu melhor e que Deus completa o que lhes falta. Pai, colocamos diante de Ti as famílias que estão vivendo momentos de transição, mudança e adaptação neste período de vida. O Espírito Santo seja o guia confiável, que conduz quando os caminhos são novos e os endereços são ainda desconhecidos. Para as famílias que se mudaram recentemente, a nova cidade se torne lar e novos vínculos sejam plantados com esperança. Os filhos que mudaram de escola, de cidade ou de amizades, encontrem no Senhor a âncora segura de identidade real e verdadeira. As transições dolorosas, como perdas e separações, sejam atravessadas com a graça que só o Espírito Santo pode dar sempre. Para as famílias que entram em novos ciclos de vida, o Espírito Santo seja mapa fiel para cada novo capítulo que se abre. O medo do novo seja vencido pela certeza de que o Deus que foi fiel ontem é o mesmo Deus que cuida do amanhã também. As despedidas do que ficou para trás sejam feitas com paz, sabendo que Deus fecha portas para abrir as corretas a nós. Esta oração vespertina em tempo de transição seja a declaração de fé. Onde Deus me levar, lá estarei com todo o coração. As famílias em processo de mudança terminem o dia com Deus e acordem com renovada confiança para seguir em frente agora. O Espírito Santo seja a constante e imutável em meio a todas as mudanças. O rosto familiar em toda a terra ainda desconhecida. Senhor, esta oração da noite seja a semente que cresce em herança espiritual para as gerações que ainda estão por vir agora. As famílias que oram hoje estão construindo um legado de fé que seus netos e bisnetos colherão com alegria e com gratidão. Os rituais sagrados da família, como a oração antes de dormir, sejam passados de geração em geração com amor e propósito. Para os que são a primeira geração de crentes na família, o Espírito Santo os use para transformar a árvore genealógica. O ciclo de maldições familiares seja quebrado definitivamente pela autoridade do nome de Jesus sobre toda a geração nossa. Planta, Espírito Santo, em cada criança desta família, um amor pela palavra e pela presença de Deus que dure para sempre. As histórias de fidelidade de Deus, contadas pelos avós, sejam o combustível que alimenta a fé dos mais jovens da família. As famílias que passaram por sofrimento produzam filhos com empatia, compaixão e sensibilidade para servir ao próximo.
Ao terminar o dia com Deus, cada família saiba que está contribuindo para algo eterno, maior do que pode imaginar agora. O Espírito Santo seja fio dourado que conecta as gerações passadas, presentes e futuras desta família numa bela tapeçaria. O nome desta família seja conhecido no céu como um nome que escolheu a Deus, e esta escolha ressoe na eternidade inteira. Pai, esta oração vespertina seja o arco que vai da noite ao amanhecer, conectando o descanso à esperança de um novo dia. Ao fechar os olhos nesta noite, o último pensamento seja de confiança no Deus que já preparou o amanhecer com bênçãos. Para as famílias que viveram um dia difícil, o sono desta noite seja virada e o novo dia traga novidades do Senhor. O Espírito Santo fale em sonhos, revelando direções e dando consolações que preparam o coração para o que está por vir. As promessas não cumpridas ainda sejam motivo de expectativa, não de desespero, pois Deus é fiel ao que prometeu a nós. As crianças acordem amanhã com alegria genuína, prontas para um novo dia, vivido sob a proteção do Espírito Santo real. Os adultos da família acordem com propósito renovado, sabendo que Deus tem algo específico para cada um amanhã mesmo. As orações desta noite sejam respondidas amanhã de formas que confirmem que Deus ouviu cada palavra com atenção plena. Ao terminar o dia com Deus nesta noite, toda a família desperte sabendo que o Senhor nunca parou de trabalhar por ela. A esperança do amanhecer seja mais forte que o cansaço da noite, porque o Deus das misericórdias renova tudo cada manhã. Esta oração, antes de dormir, seja o início de um padrão de vida que transforma famílias de dentro para fora com amor pleno. Senhor, encerramos esta oração da noite apresentando diante de Ti cada família que a ouviu com coração aberto nesta noite. O Espírito Santo lacre o que foi orado e cada palavra suba ao Teu trono como incenso perfumado de fé sincera e verdadeira. As necessidades específicas de cada família que orou conosco sejam conhecidas por Ti e respondidas no Teu tempo perfeito. Os que choraram durante esta oração vespertina sejam encontrados por Teu consolo, como abraço que só Deus é capaz de dar. Os que sorriram na esperança enquanto oravam sejam fortalecidos ainda mais pela fé que cresce a cada encontro com Deus. As famílias que oraram em unidade esta noite sintam amanhã os frutos desta concórdia espiritual de maneira muito real. O Espírito Santo seja fiel para lembrar a cada membro desta noite de oração nos momentos de maior dificuldade e cansaço. A prática de terminar o dia com Deus se estabeleça como ritual sagrado em cada lar que foi tocado por esta oração noturna. Ao entregar nossas preocupações a Deus esta noite, recebemos em troca sua paz como dom que ultrapassa nossa compreensão. Esta oração antes de dormir seja apenas mais uma das inúmeras noites em que o Espírito Santo guardará cada família amada. O nosso descanso desta noite seja prova viva de uma fé que repousa no Deus que governa o céu, a terra e cada família. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.